E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje inicia-se uma nova etapa do canal chamado Momentos Filosóficos, onde nós vamos pegar um tópico, uma situação, algo que aconteceu, ou algo sobre a vida, ou a própria vida, que vai ser, no caso, o tema de hoje. Nós vamos debater, nós vamos filosofar. E não espere que eu chegue num consenso sobre nada. Porque nós vamos filosofar. A gente não vai explicar, a gente não vai definir, a gente não vai absolutamente nada. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista e eu vou filosofar sobre aquilo. E eu espero que você filosofe comigo, que você reflita comigo. E se você chegar no mesmo consenso que eu, ótimo. Se não chegar, não tem problema, porque a vida dá dessas. Então, vamos falar sobre algo que é praticamente tudo para nós, que é a vida. A vida, ela é um negócio muito maluco, porque existe uma frase, né, que é o seguinte: a vida, ela tem seus altos e baixos. E realmente, a vida tem seus altos e baixos. Mas o que tem seus altos e baixos na vida? E aí é qualquer coisa que você definir. É muito relativo, né? Assim como a vida é relativa. A vida é uma parada. Quando a gente diz que a vida é louca, é porque muita gente, ela tenta definir a vida. Só que a vida é indefinível. E eu vou te dizer por quê. Você nasce, você cresce, você desenvolve, você sobrevive, você morre. E nesse percurso, cada um de nós, a gente tem uma experiência diferente. Então, não existe uma pessoa sequer neste planeta que teve literalmente a mesma experiência que você. Não existe. Não existe. E eu vou te dizer por quê. Porque a vida, ela é composta por situações diárias sobre ações que nós fazemos, sobre pessoas que você encontra e que você conversa, ideias que são ditas e, enfim, tudo que compõe o seu dia vai montando o seu ser. Então, não existe pessoa igual a você. Ponto. Por que não existe uma pessoa igual a você? Porque ninguém viveu igual. Então você teve o seu pai e a sua mãe. Ah, mas então o seu irmão ele tem mais chances de ter uma vida igual à sua? Olha, tem, até tal ponto. Só se realmente esses irmãos, eles do dia zero até o último dia da vida dele, eles viveram colados. Só os irmãos siameses, se viverem colados a vida inteira, têm a possibilidade de ter a mesma vida. Só que daí eu te digo que nós vamos cortar essa ideia. E não, eles não vão ter a mesma vida. Por quê? Porque cada um tem a sua consciência. Então, tudo aquilo que eles receberam de informação ao longo da vida, cada um teve uma reflexão. Todos nós pensamos, todos nós refletimos, todos nós ficamos uma hora do nosso dia quietinhos, só pensando. E os irmãos siameses, por mais colados que eles sejam, eles têm cada um seu cérebro e cada um vai ter a sua reflexão. Então, a partir do momento em que a gente tem essas reflexões moldam o nosso ser, correto? E a vida, ela é muito louca porque as pessoas tentam embutir na outra aquilo que ela chegou como conclusão. E se ela não chegar na mesma conclusão que você, ela tá errada. Pelo menos muitas das vezes que isso acontece, a pessoa sempre fala: ah, não, tá errada. E na verdade, ninguém tá certo ou errado. O que está certo e o que está errado? O que está certo e o que está errado depende de algo que a sua comunidade, o seu povo, né, sua comunidade, eu acho que é a melhor definição, adotou como regra. Por quê? Porque se não houvesse isso, não veio ninguém divino ou não veio ninguém para ditar regras. Por exemplo, a própria Bíblia, que é as informações divinas para as pessoas, né? Tudo que está na Bíblia é para ser seguido e etc. Você vê diariamente
pessoas que não fazem o que está na Bíblia. Por quê? Porque essa pessoa ela teve a liberdade de não querer seguir esta porta. Já outras coisas, você tem que andar por essa porta, porque se você não andar, já era. Então, por exemplo, uma coisa que em nós já foi colocado como erro, e que é roubo. Você vai lá e você rouba uma coisa do outro. A comunidade um dia virou e falou assim, olha, roubar é errado. E aí a pessoa que roubar, ela vai ser prejudicada. Como? Ah, pagando uma multa, ou ficando preso, ou enfim, certo? Então, o certo e errado foi o ser humano que colocou, que se reuniu e falou assim, gente, vamos fazer isso. Pá, pá, pá. Essa parte eu vou usar até num possível próximo vídeo sobre política. Por quê? Porque é basicamente isso. Só que as pessoas esqueceram como funciona a política. Elas emburreceram. E isso graças, né, ao grande governo que nós temos nos últimos milhões de anos, né? Porque o Brasil sempre foi horrível. Então, voltando sobre a vida, você tem portas a seguir. E você pode seguir. Depois você vai ser prejudicado dependendo do que acontecer. E aí nós entramos naquele velho conhecido ditado: toda ação tem uma consequência. Você está pronto para a consequência? Existem pessoas que são inconsequentes. Por quê? Porque elas entram numa porta achando que não terá consequências. E a vida é feito exatamente de escolhas e consequências. Tudo que você faz tem escolhas e consequências. E nem sempre as escolhas que você acha que deram aquela consequência não foram as escolhas que você fez, e sim outras. Vou dar um exemplo. Você simplesmente, da infância até a adolescência, você preferiu ser aquele cara que zoava na escola e não estudou, não fez o seu, simplesmente passou de ano e tá tudo certo. Qual é a consequência? A consequência é que esse cara, ele não vai entrar no mercado de trabalho. Esse cara vai ser horrível. Esse cara, ele não vai ser rico, ele não vai ter sucesso. Não, ele vai sobreviver no máximo, assim. E na verdade, não. Na verdade, isso não tem absolutamente nada a ver com o seu futuro. E eu vou te dizer por quê. Existem muitas pessoas que eu conheci em torno da minha vida que, quando jovens, bombaram de ano, zoavam, jogavam bomba não sei onde, zoeiras 100%. E quando saiu da escola e foi para uma faculdade e tudo mais, a pessoa hoje mora fora do Brasil, vive bem pra caramba. Então, absolutamente não tem nada a ver. Você estudar na escola, você vai ter ou não sucesso. Você pode estar mais preparado para algumas coisas que virão, mas quando você for 18, 19, 20 anos e você falar, putz, não estudei, mas quero estudar agora, você pode. Logicamente que eu não estou falando para você, querido jovem que está vendo esse vídeo, que você não precisa estudar, até porque isso seria burrice sua. O que interessa na escola, na minha opinião, que é uma fase interessante da vida, é que você curta o máximo possível da sua infância, mas saiba que algum horário você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma lição, você vai ter que fazer um trabalho e tal. Então, é mais ou menos uma preparação do que está vindo. A verdade é essa. A gente, quando a gente era menor, né, que acordava às 6:30 da manhã, aí 7 horas tinha que estar na escola, 7:20 começava a escola, o portão fechava e tal. Então, você tinha que chegar no máximo até 7:20, aí você chegava, ficava, aí tinha um intervalo, né, um intervalo de 20, 30 minutos, aí depois você voltava, ficava até meio-dia, às vezes 1 hora, dependendo da escola. Tem escola integral, né? Mas enfim, vamos pegar só uma ideia da manhã. Aí você ficava esse período, então vamos contar lá. 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas. 5 horas. E aí você tinha que chegar em casa e ainda fazer lição de casa. Tinha que fazer lição de casa. Então vamos colocar ali o total 6 horas. Tem muitos trabalhos por aí que são 6 horas. Uma carga horária de 6 horas. Com 1 hora de almoço, né? Às vezes nem isso. Então, ali era uma preparação. Pô, ó, quando você sair da escola, você vai ter que trabalhar. E aí lá trabalhar, você vai ter que trabalhar 6, 8 horas, às vezes 12. Tudo vai depender do que você sabe fazer. Então tem muita gente que bota fracassos em pessoas mais velhas porque não estudou,
quando jovem. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver. Você pode, claramente, por exemplo, estar mais preparado para uma faculdade. Se você estudar no ensino médio, você vai estar mais preparado para fazer um vestibular difícil. Eu quero fazer medicina, quero fazer direito, quero fazer não sei o que. Você vai estar mais preparado, vai pegar um cursinho, vai estar mais pronto para estudar seriamente e tudo mais, né? Mas não necessariamente o seu sucesso está preso a isso. Tem muita gente que sequer terminou escola, começou a trabalhar desde cedo e teve uma vida de sucesso, tem uma vida plena. Então, por que que isso acontece? Por que as pessoas que estudam muito têm sucesso, tem pessoas que não estudam, mas têm sucesso, tem pessoas... Por que que tudo isso acontece? Porque, voltando lá atrás, cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua jornada de vida. E isso é muito interessante. E nós conseguimos entrar em consenso de que não é possível a gente plenamente fazer o outro pensar igual a nós. O que nós podemos fazer é passar a sua visão para o outro, passar aquilo que você passou, passar as suas conclusões, e essa pessoa vai refletir sobre aquilo e vai criar uma nova percepção, porque vai somar a sua com a dela. Essa nova percepção pode tanto dar continuidade ao processo dela, como pode mudar. Falar assim, putz, olha, realmente esse daí me fez parar pra pensar e realmente, olha, tá tudo errado e eu tava errado. Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer, como pode não acontecer. E o importante é você ter a ciência de que tá tudo bem, que você não precisa debater, que você não precisa, meu Deus, eu não vou dormir enquanto aquele cara não pensar como eu. Não rola, não rola. Então, por que que hoje existe tanta treta na internet? Por que que tem podcast que não se gosta, tem podcast que fica se zoando, tem pessoas famosas que ficam se degladiando. Por quê? Porque aquilo dá ibope. Aquilo não é para acrescentar na sua vida. Aquilo é para dar ibope. Na verdade, essas coisas não acrescentam absolutamente em nada. Na maioria das vezes, elas acrescentam ao que a gente já sabe. Sabe coisas que você assiste e fala assim, puta que pariu, eu não acredito de novo. Sabe? Por quê? Porque quando acontece isso, você já está completamente pleno de como você pensa. E ali nada vai mudar. Nada. Não tem mais nada que você possa mudar sobre tal tema. Então, só vive pra Ibope. Aí as pessoas vão lá e colocam lá, ai meu, esse não sei o que, esse não sei o que lá, esse... E aí as pessoas que pensam como você, que chegaram à mesma conclusão, vai dar um like. E as pessoas que não chegaram não vai dar like nenhum. E aí é o infinito. É o infinito. Porque voltamos lá do início, sempre haverá pessoas que pensem diferente de você. Porque teve um crescimento diferente de você. Que teve pessoas ao redor diferentes de você. Que teve situações diferentes das suas. O que nós temos que aprender? A gente tem que aprender a não impor para o outro o que nós queremos. O que nós temos que aprender como comunidade, o que nós temos que aprender como humanidade, o que nós temos que aprender como respeito é entender o que o outro está dizendo, assimilar e acabou. E o outro vai aceitar, falar assim, beleza, eu falei aquilo que eu queria, ele falou aquilo que eu queria, não sei quem está certo, não me importo, o que me importa é que eu penso desta maneira. As únicas coisas que a gente sempre vai debater mais forte são as tais regras da comunidade, que são as leis. Existem leis que as pessoas concordam, existem leis que as pessoas não concordam, existem leis que são mal feitas, existem leis que são bem feitas. E aí é nisso que a gente não vai discordar ou concordar, vai ter que aceitar. Por quê? Porque é a única coisa na nossa vida que a gente tem que aceitar. Por quê? Porque senão as nossas ações têm consequências, não é mesmo? Então a gente vai chegar, fazer o que a gente acha certo, na lei diz que é errado e você vai ter o seu prejuízo, concorda? Seja por tempo preso, seja por uma multa, seja por qualquer coisa. Então, de resto, é tudo relativo.
Vocês querem ver um exemplo muito prático sobre isso? Hoje, né, nós somos polarizados, o que entra diretamente no que eu tô falando, relatividade. A esquerda, ela acha uma série de coisas e a direita acha uma série de coisas. Dependendo de como você viveu a vida inteira, você é propenso a estar em um dos lados. Só que tem pessoas que falam, cara, eu acredito tanto nisso que a esquerda fala, como acredito em isso que a direita fala. Em que lado que eu tô? Eu chego na maior conclusão que a minha vida me trouxe, de que esquerda e direita é uma falácia feita por pessoas para que o povo fique se degladiando, igual idiota. Porque eu tenho a ampla certeza de que pessoas de direita têm muitos pensamentos que são esquerdistas e vice-versa, mas que falam, não, eu sou esquerda, não, eu sou de direita, não, pelo amor de Deus. E na verdade não. Na verdade essa pessoa ela não tem esquerda e direita. Ela é uma pessoa muito mais complexa do que esquerda ou direita. Todas as pessoas são. Claro que existem pessoas que são completamente falsas. Por quê? Porque elas falam, mas elas não fazem aquilo que elas falam. Elas não são aquilo que elas falam, mas elas falam para os outros serem, entendeu? E aí essa pessoa é uma pessoa falsa, uma pessoa que ela, coitada, é uma pessoa perdida. Ela pode estar vivendo bem neste mundo, porque muita gente ruim vive bem, mas é uma pessoa completamente perdida, entendeu? Completamente fora da realidade dela mesma. E aí ela acaba vivendo uma mentira. O mundo dela é uma mentira. O mundo dela, ela formou na cabeça dela um jeito que o mundo é e na verdade o mundo não tem nada a ver com aquilo. E aí tem muita gente que é taxado de louco por causa disso. Porque fala, cara, você é muito louco, o mundo não é assim, não. Ah, não, é assim. Então a vida, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E a gente poderia passar horas e horas falando sobre a vida. E que a vida, ela é feita de muitos tópicos, né? Por isso que eu falo que eu poderia falar sobre muitas coisas, e eu vou citar várias coisas, mas que cada uma dessas coisas tem o seu espaço. Então, por exemplo, por isso que a filosofia, e eu não sou filósofo, gente, eu só entendo que a filosofia é algo que todo mundo faz na quietude do seu pensamento, que é a reflexão. A filosofia é o pensar sobre a vida, né? O pensar sobre as coisas, refletir. E geralmente, às vezes a gente não chega em nada, a gente fica neste caminho de reflexão. Por quê? Porque a definição vai ser feita por cada um de nós e não necessariamente todo mundo vai aceitar aquela mesma definição. Por exemplo, aqui no Brasil e em outros países do planeta, nós chegamos à conclusão de que relacionamento com crianças é pedofilia. E existem países que, a partir do momento que a menina menstrua, ela já pode ter filhos. E é isso. Você não pode fazer nada, você não pode falar nada. Inclusive, tem meninas que são compradas, tem crianças que são compradas. Por isso que o planeta é tão sujo de pessoas horripilantes. Imagina só que esse planeta sempre existiu, só que existia um momento do planeta em que a comunicação ela era feita por telefone, por carta. Imagina o tanto de coisa que se era feita na época. Hoje é mais, porque a facilidade aumentou. Antes, o cara ruim, ele tinha ali a comunidade dele. Se ele fosse rico, ele poderia transitar em várias comunidades, e se ele tem rico, ele tem poder, ele pode fazer diversas coisas sem que os outros saibam, né? E nós vivemos esse planeta. A história e tudo que a gente passou, o Brasil, os Estados Unidos, Coreia, o Japão, cada um deles, eles tiveram pessoas ruins que fizeram péssimas ações e tiveram suas consequências. E isso acaba se virando história. O que o ser humano hoje faz com a história? Ele não estuda. Ele literalmente ele transformou o que se antes estudava em entretenimento. E existe uma diferença de assimilação. Então, por exemplo,
Antigamente, para você saber sobre um S-Killer, né? Eu não sei se eu falar, o YouTube vai cortar, né? Mas um S-Killer, ele fez diversas coisas. O Maníaco do Parque, enfim. Ele fez diversas coisas. Antigamente, para você saber, você tinha que ir atrás. Você tinha que ler alguma coisa que foi escrita sobre o caso. Então, ou seja, ou você pega esses caras que escrevem livros, né, sobre, eu esqueci o nome dele, teve um cara que teve livro de todas essas, a Flor, todos esses episódios atuais e antigos, desde 1980, 90, tem um escritor de livros que eu vou botar aí na tela, vai estar escrito aí na tela porque agora eu esqueci, mas que ele fez vários livros. Antigamente, se você quisesse saber só aquilo, você ia ter que ler o livro. Ou você ia ter que ver um negócio de jornal, enfim. E depois aquilo passou para televisão, então você tinha algum documentário, só que aí já se passou para entretenimento. Você consegue ver a transição? E hoje você tem internet que tá saindo série. Os caras estão fazendo seriados, minisséries, Netflix, Amazon, todas estão fazendo séries desses casos. E aí vira mais entretenimento ainda. E aí as pessoas, elas não assimilam mais aquilo como uma coisa 100% séria. Eles assimilam como entretenimento. Olha, isso aconteceu, mas nossa, essa atriz é fantástica. E isso faz parte da transição da vida. Então, antigamente nós estudávamos por Larousse Cultural, por Barça, e hoje é por Google, pelos livros da escola e olhe lá, né? Por inteligência artificial. Só que mesmo assim existem versões. Então, que muitas. Vamos voltar um pouco para o lado esquerdo e direita. O que a direita fala? A direita fala que os livros das escolas eles são escolhidos e as pessoas que escreveram tais livros eram esquerdistas que estão falando o lado esquerdista. Ah, mas ali nas escolas militares eles veem os lados da direita, porque existem livros feitos por pessoas, por nós. Se eu tivesse estudado pra caramba, eu ia falar, pô, eu vou fazer um livro assim, assim, assado, com as informações que eu assimilei até aqui na minha vida. E aí vai chegar o Aderbaldo, que ele vai fazer um livro do mesmo assunto, História 1. Ensino médio, História 1. Aí ele vai fazer História 1 também. Só que ele teve uma outra visão de vida que eu. Então ele fez um outro livro. E aí lá o professor vai falar assim, pô, eu quero esse daqui. Ah, eu quero outro. E isso acontece. Isso acontece direto. E por que sempre vai acontecer? Porque cada um tem a sua vida. Vamos tentar mudar um pouco o lado da coisa. A vida, ela é feita de altos e baixos. O que são os altos e baixos? Altos e baixos podem ser altos e baixos no amor, podem ser altos e baixos na vida profissional, pode ser altos e baixos na vida pessoal, porque a nossa vida ela é dividida em setores, né? Então tem a vida social, tem a vida pessoal, tem a vida profissional e tem a vida amorosa. Pode ser que você consiga abranger mais uma aba, mas eu acho que essas 4 abas são as principais: pessoal, social, profissional e amorosa. Quando a nossa vida está nos altos e baixos? Quando você faz no seu subconsciente um equilíbrio, uma média entre as 4 abas e fala assim, bom, juntando aqui as 4, eu acho que minha vida tá mais ou menos, minha vida tá ótima. Cara, eu tô casado, tenho 2 filhos, eu saio toda semana pra beber com meus amigos, meu trabalho tá maravilhoso, tô ganhando bem pra caramba e tô bem de cabeça, tô bem de vida, tô curtindo, não tenho... Isso acontece completamente pro lado negativo. E aí você tá nos baixos. E quando, por exemplo, puta, olha, minha vida amorosa tá maravilhosa, mas minha vida social tá uma bosta, eu não tô saindo. Sei lá, meu trampo ele tá legal, mas sei lá, minha cabeça não tá muito boa ultimamente. Então, você vai fazendo esse rebolô e vai formar ali atual momento da vida. E existem muitas vezes que você vai fazer essa média. Quando você tá na educação infantil, porque lá você reclama. Tem muita criança que reclama. Você vê as crianças, tipo, reclamando. Mas se lembra quando você era criança?
Você reclamava. Por quê? Porque sua vida era aquilo, por enquanto. Olha, sua vida é acordar, comer, brincar e dormir. Essa é a sua vida. Então, dentro desses parâmetros, vão ter coisas que você lá como criança vai gostar e você não vai gostar. E você como adulto, você já tá num negócio muito mais complexo. As abas são muito maiores. Então, mas independente de qual seja, se você tiver uma aba ainda, se você é uma criancinha, você só tem uma aba, nessa uma aba você pode estar infeliz. Então, existem muitas coisas interessantes nas abas. E a gente poderia e vamos fazer um vídeo por cada aba. Então, o que é a vida profissional? O que é a vida de relacionamento, né? As coisas que podem acontecer no seu relacionamento. A gente vai falar sobre tudo isso no decorrer desse canal. Mas as 4 abas, para mim, elas são o primordial. São dentro dessas 4 abas em que acontecem todas as ações e consequências da sua vida. E todas as ações e consequências da sua vida vão alterando as abas, vão alterando o conteúdo dessas abas, vão alterando o que você fez até hoje e o que te forma. Você sendo pobre, você sendo rico, você sendo classe média, você passa pelas mesmas 4 abas. Você pode ser uma pessoa extremamente rica, que você, se tem uma coisa que você não se preocupa é com dinheiro. Mas você pode estar numa infelicidade enorme. Porque a vida não é só financeiro. A vida não é só profissional. A vida é tudo. A vida são as 4 abas. Você pode ser um cara rico, mas no seu relacionamento pode estar uma bosta. Você pode ser um cara rico, mas sua vida pessoal e social pode estar um lixo. Porque as pessoas não te suportam ou você não suporta as pessoas. É muito maluca a nossa vida. Eu acho que o que cabe a nós é entender que cada um tem a sua e nós não brigarmos. E o mais importante, nós não empurrarmos a nossa visão no outro como se ele tivesse a completa obrigatoriedade de pensar igual a nós, porque ele não tem. Agora, uma dica sobre a vida. E não necessariamente é algo que eu sigo, mas às vezes a gente acha que aquilo é o certo. E eu prefiro falar o que eu acho que é certo do que aquilo que eu faço. A sua vida, ela é formada pelas ações e pelas pessoas ao nosso redor. Porque essas pessoas vão estar em contato com a gente, nós vamos estar trocando ideias com essas pessoas quase que diariamente e inconscientemente nós vamos estar distribuindo a nossa visão para o outro e vice-versa. E às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente acha que sabe que é errado, que não é aquilo que a gente tem como visão. Então, o que eu digo para vocês é: saibam com quem vocês andam, saibam com quem vocês trocam ideias. Vocês podem trocar ideias com qualquer um, com um ladrão, com uma pessoa moradora de rua, com um assassino. Você pode falar com qualquer um. O que importa é o que você faz com tudo aquilo que foi dito. O que você faz com tudo aquilo que você viu, que você ouviu. Você pode qualquer coisa. A verdade é essa. A nossa vida é só nossa. Você faz aquilo que você quer. Nunca vá pelos outros. Nunca faça o que os outros te falam para fazer. Faça aquilo que está no seu coração e em tudo aquilo que você aprendeu e formou dentro de você. Porque uma hora, vamos supor que você é uma pessoa que você sempre fez aquilo que o seu pai e sua mãe mandou, porque eles sabem o que é melhor para você. Mas às vezes não necessariamente. Você pode fazer muitas coisas que eles falam, mas o interessante é você pegar aquilo que eles falam e refletir e ver o que você leva para sua vida ou não. Tem pessoas que passam a vida inteira fazendo o que o pai e a mãe faz e deixou de viver a vida que estava destinado a viver. E isso acontece com amigos também, porque às vezes as pessoas não têm paz, então elas se cercam de amigos. E às vezes os amigos não são tão amigos assim. Tem amigos que têm uma visão diferente da nossa. Então ele vai falar aquilo que ele acha. E não necessariamente é o que você tem que fazer, o que você é. Então é muito importante que você faça essa divisão na sua vida. Que você se cerque de pessoas que pensem próximas a você. Por quê? Porque ali
você vai estar realmente criando um crescimento de ideias para sua Bíblia mental. Se você fica cercado de pessoas que não pensam como você, isso também serve em relacionamento. Você pode se relacionar com uma pessoa tipo, nossa, ela é linda, é maravilhosa, vou namorar, vou casar com ela. E aí, com o tempo, você vai observando de que aquela pessoa não tem nada a ver com você, ela não pensa perto daquilo que você pensa, e aquilo vai virando uma bomba relógio, porque uma hora vai estourar, porque ela não pensa como você não vai pensar, e vice-versa. E aí vocês vão brigar várias e várias vezes, porque aquela pessoa precisava pensar igual você, e ela não pensa. Então vocês vão brigar várias e várias vezes, e não vai ter fim. Então o interessante é você sempre se relacionar seriamente, tanto amiga quanto namorado, vice-versa, né? Pessoas que pensem como você, porque vocês vão se acrescentar, vocês vão conviver, vocês não vão se degladiar em prol de uma ideia. Que eu volto a dizer desde o início, nem sempre existe certo e errado, é relativo. Não sei se você já viveu, isso daqui é um exemplo. Num próximo vídeo a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas você já viveu um relacionamento onde você ficou 2, 3, 4, 5 anos tendo brigas praticamente iguais de tempos em tempos, porque a pessoa simplesmente esquecia do que você falou na treta passada? Isso acontece porque a pessoa ela é completamente diferente de você. E quando vocês tiveram aquela discussão, ela tentou impor aquilo que ela achava certo pra você. E você fez a mesma coisa com ela. E nenhum dos dois mudou o pensamento. O que aconteceu, no máximo, foi que um dos dois acabou com a discussão, falou que não ia mais discutir e virou as costas e foi tomar um banho, ou foi dormir, ou enfim, falou, tá bom, você tá certo, e é isso. E aí passou um tempo, você apaga aquilo, porque aquela gaveta tá muito bem formada. Aquela gaveta tá muito bem embasada nas coisas que você viveu até ali. E a gaveta da pessoa, a mesma coisa. Então nenhum dos dois vai mudar. E o erro dessas pessoas tá em ficar batendo na mesma tecla, em vez de entender que aquela pessoa não é a pessoa pra você. Mas puta, eu já tô 3, 4 anos com ela, como que eu vou terminar? Tipo, pô, eu nem traí, ela nem traiu, a gente nem brigou feio a ponto. Não, é simplesmente ser diferente. É isso. Dói, vai doer? Vai. Por quê? Porque a gente está acostumado com o nosso dia a dia com aquela pessoa. Mas você já abriu a porta da sua casa hoje? Você já foi andar no centro da cidade, da onde você mora? Você já viu o tanto de gente que tem por aí? E você realmente acha que aquela pessoa, aquela que você não consegue chegar num consenso comum em diversos tópicos da vida, aquela pessoa é a pessoa certa pra você? É algo a se pensar. E isso vale pra qualquer coisa. Isso vale pra qualquer coisa. Isso vale pra amigos. Você fala, pô, aquele cara é meu amigo, mas, mano, eu vivo discutindo com ele porque, mano, ele pensa muito diferente de mim, mas ele é meu brother. Isso é uma amizade que provavelmente ela vai acabar. Provavelmente. Uns 95% de chance. É aquela amizade que você vai viver um ciclo da sua vida com ela, mas acabando esse ciclo, vocês vão se separar. Lembra quando eu falei de 4 abas? Existe uma outra parte desse fichário com algumas outras abas. E quais são essas outras abas? São ciclos da vida. Então, existe vários ciclos da vida. Existe o ciclo da vida do bebê, da criança. Existe o ciclo da vida educação infantil e médio, que é do pré até o terceiro colegial. Que geralmente, se você permanecer no mesmo colégio, na mesma escola, você vai ter aqueles mesmos amigos durante 12, 13, 14, 15 anos da sua vida. E na hora que acaba esse ciclo, você vai para um próximo ciclo. Ou vai ser um ciclo de trabalho, ou vai ser um ciclo de faculdade, que vão vir outros amigos. E aí, você vai vendo que nestes ciclos sempre vão embora muito mais gente do que ficam. Então, na hora que você terminou seu ensino médio, você tinha ali, você encontra um círculo de amigos. Às vezes nem é círculo, às vezes são tão poucos que vira tipo 1 ou 2. Acontece. E aí você vai pra faculdade, você vai fazer uma nova onda de amizade. E aí você vai passar por vários empregos e cada emprego vai te dando mais novas amizades. Mas essas amizades também vão e ficam.
Por que que isso acontece? Por causa da visão de mundo. O relacionamento ele é um pouco mais difícil, por quê? Porque você envolve uma parte maior do nosso coração. Você acaba que o raciocínio ele se perde na emoção. É razão ou emoção? Então são mais abas da nossa vida. E essas abas, elas vão formando a gente, juntamente com as outras 4 abas. E vão formando. E aí você vai chegando à conclusão, de fato, de que realmente é muito impossível existir 2 pessoas que pensam iguais. Ela pode pensar igual a você num tópico específico. Mas às vezes saindo desse tópico específico, você pensa completamente diferente dela de tudo. Tudo você pensa diferente. E é aí que você tem que ter a sensibilidade de falar, talvez essa não é a melhor pessoa para mim conviver. Então a gente vai escolhendo as pessoas que a gente quer na nossa vida. E geralmente são pessoas que pensam parecidas com a gente em vários tópicos, em vários aspectos. Então vocês conseguem entender como a vida é muito complicada e ela não tem como chegar num denominador comum, porque a vida, cada um vai viver ela de uma maneira diferente. Então você vai conhecer pessoas que vai viver a vida inteira em função do trabalho. Você vai ver uma pessoa que viveu a vida inteira em função pessoal, ficou na vida particular dela, pessoas que você nem ouve falar. É raro a pessoa aparecer para você. Existem pessoas que viveram a vida inteira em função do amor. Então, se o amor tava ótimo, foda-se o resto das outras abas. Então, existem pessoas que vivem em função do que ela quiser. E volta a ser aquele papo da relatividade. Tudo é relativo. Você vai debater com uma pessoa que tá numa função diferente da sua. Ela tá muito mais numa aba e você tá muito mais em outra. E ela vai querer falar pra você que você tá errado. E você vai dar risada. E nenhum dos dois está certo ou errado. Saiba aceitar, saiba conviver, saiba entender que esse mundo é maravilhosamente grande o suficiente para você escolher aonde você quer viver, como você quer viver, com quem você quer viver. Seus familiares se vão na hora deles, você se vai na sua hora. Seus amigos, todo mundo tem a sua vida, tem o seu momento, tem o seu destino. Cabe a você entender qual que é o seu. Saiba entender para onde você vai, para onde você quer ir e tentar entender o melhor caminho para chegar naquilo. Tem gente que passa a vida inteira tentando encontrar esse caminho e não consegue. E aí a vida dessa pessoa acaba sendo a procura infinita. Será que é uma vida boa? Não sei, pergunta pra ela. Porque pra ela pode ter sido maravilhosa. Mas pra você vendo de fora, pode ter sido uma grande merda. Mas a sua vida, como que tá? Como que está a sua vida? Você já parou pra pensar que ao invés de você estar pensando na vida do outro, no que ele podia estar fazendo de certo, porque você quer o bem dele e você acha que ele está viajando, que ele está fazendo qualquer merda e que ele tá errado. Olha, putz, olha, eu tô vendo esse cara, eu conheço a vida inteira, ele tá ali com seus 40 anos e, putz, a vida dele é uma merda, ele não chegou a lugar nenhum. E aí você vai perguntar pra pessoa e a pessoa vai te falar completamente outra coisa. Sabe por quê? Porque a gente, na verdade, não sabe nada do outro. Nada. O tanto de coisa que passa na nossa cabeça, a gente não passa 1% pra ninguém. A gente passa coisas... Às vezes você tá pensando numa coisa o dia inteiro, mas daí você tá se relacionando com pessoas do seu trabalho e você falou de outras. E a pessoa não faz a menor ideia do que se passou na sua cabeça. O dia inteiro. E aí depois essa pessoa quer virar e falar da sua vida. Mas ela não sabe nada. Eu tenho dó. Assim como eu não sei da dela. Mas não sei o que tô tentando falar pra ela. Olha, faz isso, porque eu acho que vai ser bom pra você. Você não sabe o que vai ser bom pra mim. A minha conclusão sobre esse assunto, e eu acredito que cada vídeo vai ser longo mesmo, tá? Porque nós precisamos filosofar. Nós precisamos falar e não chegar a lugar nenhum. A conclusão que eu chego é que não há conclusão nenhuma sobre a vida. A vida é tão diferente para cada um de nós que não existe nada que alguém fale que possa definir de fato a vida. Nada. Por ser tão complexa, cada um de nós. Ela não é complexa porque é complexa, não.
É complexa porque cada um de nós somos tão complexos no nosso interior e às vezes exterior também, que é indefinível a vida. A vida é o caminho, a vida é as escolhas e consequências, a vida são erros e acertos, a vida é séria ou divertida. O que é a vida? A vida é uma série de coisas, uma série de coisas. Cabe a nós vivê-la do jeito que a gente acha melhor e não do jeito que o outro acha. A vida para o outro, às vezes, é conseguir um trabalho, conseguir pagar a conta e dormir. A vida para outro é nem ter trabalho, é pegar uma mochila e sair andando por aí, vivendo o que aparece. Sobrevivendo. Às vezes uma pessoa que sobrevive, ela vive muito mais do que aquela que vive trabalhando. Uma situação muito interessante para terminar um vídeo e é bom para você refletir. Eu lembro disso de uma conversa que eu tive. Eu trabalhei 7 anos de Uber e eu lembro que eu parei para conversar com uma pessoa. Não vou lembrar se era homem, se era mulher, se era velho. Não vou lembrar. Mas eu virei para essa pessoa e falei assim: olha que coisa maluca. Existem pessoas, e eu conheço muitas delas, que trabalham todos os dias, pagam as contas, mas elas não saem para se divertir, não saem para ir num bar, não saem para ir num shopping, não viajam, elas só trabalham para pagar a conta, ir no mercado e ter o lazer dela dentro da casa dela. E existem diversos, eu vou colocar como hips, tá? Eu vou colocar como hips, andarilhos, que vivem da sua arte, né? Que vivem da sua arte, mas que passam a vida inteira aí viajando. Às vezes eu falo: e aí, onde você tá? Porra, cara, eu tô aqui na Bahia. E aí tá lá em Itacaré, Praia do Tiririca, sei lá onde, pá, curtindo um som num lugar paradisíaco. E aí depois no mês seguinte eu falei: e aí, onde você tá? Pô, tô aqui na Chapada dos Veadeiros. Muito top, cara, eu tô numa cachoeira top. E essa pessoa, ela vive por aí andando, às vezes dormir numa barraca, às vezes pega um quartinho ali, vende uma arte para pagar um quartinho. E essa pessoa, ela tá vivendo mais do que aquela pessoa que tá trabalhando pra caramba pra pagar a conta. E o que que é a conta? É aquele conforto que o andarilho não tem, mas o andarilho tá vivendo muito mais do que essa pessoa. Enquanto essa pessoa tá esperando a oportunidade dela no ano para fazer uma viagem, às vezes ela nem consegue, porque o carro quebrou, porque aconteceu alguma coisa em casa, ela teve que fazer uma obra, enquanto o andarilho tá ali: pô, tô aqui em São Tomé agora. Ah, eu tô aqui, pô, você tá ligado, tô no Uruguai. Vim pro Uruguai. Pô, eu trabalho sei lá quantos anos e eu nunca saí do Brasil e o cara tá no Uruguai. Pô, você não sabe, cara, eu vim aqui pra Europa fazer um mochilão. Como que você foi? Cara, deu um jeito aqui. Lógico que tem muitos hips andarilhos que tem uma parte por trás, né? Tem aquelas pessoas por trás, né? A pessoa é rica, só que ela não quer viver aquela vida de rico, então ela simplesmente saiu de casa para viver da sua arte. Só que às vezes dá um pingadinho ali na conta, né? Tipo: ó, mãe, tô precisando de uma coisa. Acontece. Se você é hippie, você conhece pessoas assim. Pode ser até você. Existem muitos tipos de pessoas, existem muitos tipos de vida. Cabe a você decidir qual que é a sua, o que você quer para sua vida. Buscar a sua felicidade. Buscar o seu contentamento. Claro que se você vive nessa Babilônia, que você mora numa casa e você tem contas para pagar, você acaba entrando nesse ciclo vicioso de sobrevivência. Mas tem gente que abre mão disso. Por quê? Porque ela escolheu isso. Ela tem escolha. A vida é dela. Pode ser que ela brigue com a família, pode ser que ela brigue com os amigos, pode ser que ela brigue com todo mundo, porque ela quer aquilo e ela vai fazer aquilo. Aquela loucura. Só que às vezes depois de um tempo você vê que essa pessoa tá vivendo muito melhor do que você, que tava brigando com ela e hoje ela tá vivendo muito mais do que você. O que você quer pra sua vida? Você já fez essa escolha? Você já refletiu? Você já parou? Uma dica: quando você tiver oportunidade, vá fazer uma trilha, vá acampar. Se você não quiser acampar, vá para algum lugar em que você consegue olhar para o céu e ver as estrelas. Claro que se você mora na cidade de São Paulo, em alguma cidade grande, você vai ser dificilmente você vai encontrar esse lugar, porque é tanta luz que você não consegue ver o céu mais. Você não sabe o quão lindo é o céu e ele é gratuito. Mas se você tem a oportunidade, vá para algum lugar que você consegue ver as estrelas.
Se isole. Se você for para uma praia, se você for para o meio do mato, se isole. Pega uma cadeira, uma canga, se isole. Sente na sua cadeira, sente, deite na sua canga e olhe para o céu, olhe para as estrelas e reflita o que você quer para sua vida. Como está a sua vida? Você está contente com a sua vida? E é isso. Esse é o primeiro vídeo desta série Momentos Filosóficos. Eu espero que você tenha entrado numa viagem, pescado algumas reflexões, porque logicamente que o que eu falei aqui, vocês vão assimilar com várias coisas da sua vida. E aí você monta o que você quer no seu inconsciente. Eu espero que você tenha curtido. Curta, compartilhe, ajude o canal nessa nova empreitada. E no próximo vídeo, provavelmente, nós vamos falar sobre algum aspecto da nossa vida. Algo mais focado, porque a vida realmente ela é algo que um vídeo de 1 hora não vai conseguir chegar a lugar nenhum mesmo. Mas, pelo menos, uma abelhinha está posta na sua cabeça. E que você está já refletindo sobre o assunto, assim espero. Até o próximo vídeo, até mais.